Esse é o primeiro episódio da transformação da lavanderia. Mulher, você já reparou como muitas vezes nós guardamos um quarto, um armário, uma caixa cheio de coisas que nós não conseguimos nos desapegar? O que isso diz sobre nós? Você já reparou também como muitas vezes nós deixamos o medo, a insegurança, a desconfiança reinar na nossa vida? Então fica aqui comigo e bora bater um papo sobre isso. Você está vendo esse amontoado de coisas que eu tenho aqui? Isso tudo aqui era de uma loja de material de construção que eu desativei, só que ao invés de vender, eu fui guardando, sempre pensando que eu podia usar futuramente, que uma pecinha ou outra poderia servir para alguma coisa ou para outra. E aí isso aqui ficou assim um lugar cheio de bagunça e de coisas acumuladas. Por alguns anos isso aqui ficou desse jeito que você está vendo aí, até o dia que eu entendi que tudo isso aqui falava muito mais sobre mim, sobre o apego que eu tinha com essas coisas, sobre o meu passado, sentimentos que eu guardava dentro de mim e nem tinha consciência. Então, fica muito atento se você tem algum cantinho aí na tua casa também, onde você guarda centenas de coisas que você nem sabe que existe aí, quais são os altares que você tem que derrubar e você nem sabe ainda se são altares na sua vida, na sua casa. E se eu te disser que tem uma história de Gideão, lá no livro de Juízes, que ela pode te ensinar a vencer, mas não só os seus inimigos do passado, como também a bagunça e os pesos da sua vida de hoje. Eu vou te contar uma história enquanto você vê a transformação que eu fui fazendo aí nessa lavanderia, para ver se faz sentido para você. Imagine Israel em um tempo sombrio. O povo havia se afastado de Deus e, como consequência, os medianitas oprimiam a nação há 7 longos anos. Eles não apenas saqueavam colheitas e roubavam animais, mas também deixavam Israel em completa pobreza. Era um tempo de medo, fome e humilhação. É nesse cenário que surge Gideão, um homem comum, filho de Joás, da tribo de Manassés. Ele não era rico nem influente, pelo contrário, ele mesmo se decretava como o menor da casa, mais pobre da tribo, e é justamente assim que o encontramos, escondido, malhando trigo em um lagar. Um lugar usado para pisar uvas, não para malhar trigo. Mas Gideão fazia isso para que o inimigo não roubasse sua pequena colheita. Ele estava com medo, mas é nesse esconderijo que algo inesperado acontece. O anjo do Senhor aparece e o chama de maneira surpreendente. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão se espanta. Ele, um homem comum, medroso, inseguro, sendo chamado de valente, ainda mais o anjo diz que ele libertaria Israel das mãos dos medianitas. Mas Gideão não acredita, questiona, reclama, pede sinais, ele está cheio de dúvidas, não parece ser o herói que Israel esperava. Mas mesmo assim, Deus confirma e lhe dá uma primeira missão: destruir o altar de Baal, o deus pagão que seu próprio pai tinha na cidade. Gideão obedece, mas faz isso à noite, escondido, com medo da reação do povo. Ainda assim, esse ato marca o início de sua jornada. O pai de Gideão o defende do povo, dizendo: se Baal é Deus, que defenda a si mesmo. Logo em seguida, os inimigos voltam a atacar. Gideão convoca soldados e milhares respondem ao chamado. Mas Deus tem outros planos, assim como Deus também tem outros planos na nossa vida. Primeiro, Deus reduz o exército de 32 mil para 10 mil, depois de 10 mil para apenas 300 homens, que lutaria com um exército gigantesco, como dizem Juízes 7:12, que os medianitas, amalequitas e povos do Oriente eram como gafanhotos em multidão.
Gideão venceu com os 300 homens, para que ninguém pudesse dizer que a vitória foi humana. Imagine Gideão inseguro diante de um inimigo poderoso, agora com apenas 300 guerreiros. Mas Deus lhe dá coragem de uma forma curiosa. Deixa que Gideão ouça no acampamento inimigo um soldado contando um sonho sobre a derrota dos medianitas, e isso o fortaleceu. Naquela noite, com apenas trombetas, cântaros e tochas, Gideão e seus 300 cercam o inimigo. Eles quebram os cântaros, levantam as tochas e tocam as trombetas, gritando: Espada do Senhor e de Gideão! O exército inimigo entra em pânico e foge. Israel vence sem espadas, nem grandes batalhas. A vitória foi de Deus. O povo fica tão impressionado que quer coroar Gideão como rei, mas ele recusa e diz: Não dominarei sobre vós, nem meu filho. O Senhor é quem reinará sobre vós. Gideão sabia que não era o rei de Israel. Gideão sabia que não era o rei que Israel precisava. O verdadeiro rei era o Senhor. Depois disso, Israel desfrutou 40 anos de paz. Porém, ao final da vida de Gideão, o povo voltou à idolatria, mostrando como a fé deles estava mais no líder do que em Deus. Eu quero colocar aqui para você um paralelo entre essa história de Gideão e a nossa casa. Lá em Juízes 6:11 diz assim, que Gideão ele estava malhando trigo num lugar impróprio, porque ele estava com medo dos inimigos. E é isso que muitas vezes a gente faz. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa casa. Nós criamos esconderijos, nós criamos quartinhos de bagunça, armários lotados de coisa, caixa cheia de coisa que a gente nem imagina o que tem dentro. A gente vai guardando por medo de precisar um dia. A gente nem sabe se a gente vai precisar, a gente nem sabe se a gente vai usar, mas a gente guarda por medo de se desfazer, por medo de não ter. Esses apegos, eles funcionam na nossa vida assim como esse lagar de Gideão. São os lugares que a gente procura se refugiar, guardando as coisas. Ali você vai guardando coisas, vai guardando sentimentos, muitas vezes para tentar controlar a sua insegurança. Então você guarda porque você tem medo, tem insegurança de você precisar e não ter. Isso eu vinha fazendo aqui, nesse amontoado de coisas que eu guardei, por esse motivo. Eu guardei tanta coisa que eu podia ter vendido e eu fui guardando. Talvez por alguma coisa que eu tenha vivido lá no meu passado e não tenha identificado. Muitas vezes você pode também estar passando por isso, guardando coisas que você viveu lá no teu passado e nem consegue identificar. E aí você começa a acumular coisas que você nem sabe para que vão servir, ou para que servem, ou se vão te servir para um futuro. Você guarda porque pensa que um dia pode precisar e não ter. Outra coisa muito importante, que foi quando Deus pediu a Gideão que ele destruísse o altar de Baal. E é muitas vezes isso que nós devemos fazer, derrubar esses altares que tem na nossa casa, esses altares que nós temos dentro da gente. São altares que nós criamos, que nós guardamos, de objetos, de lembrança, de excessos de coisas que roubam o nosso foco, o foco de você se aproximar de Deus, que rouba esse espaço da luz entrar na tua casa, entrar em você. Do mesmo jeito que eu acumulei esse monte de coisa e roubava o espaço da minha casa, o espaço que poderia ser uma lavanderia e virou um acúmulo de
quantas coisas eu guardei ali. Muitas vezes você está fazendo isso com você e nem sabe o que você está guardando, que tipo de sentimento, que tipo de coisas que você guarda, e não deixa você derrubar esse altar de sentimentos, esse altar de objetos. Eu quero te dizer que se você chegou até aqui e isso está fazendo sentido para você, deixa um like, deixa um comentário. Como que você tem feito mudanças? Outro fato que eu acho muito importante foi que Deus reduziu o exército de Gideão para mostrar que a vitória vinha de Deus e não das mãos humanas, que você não precisa acumular milhares de coisas, não te dá segurança futura, assim como eu fazia, assim como eu guardei essas coisas, acreditando que elas me dariam segurança no futuro, que eu poderia precisar delas, porque toda vitória na nossa vida, ela tem que vir de confiar em Deus, não nesses objetos que nós guardamos. Então, quando você quebra todo esse apego que você tem com o objeto, com a bagunça que você pode estar juntando aí, então você precisa abrir espaço para coisas novas na sua casa, para coisas novas dentro de você, para você se tornar melhor, para você deixar a luz de Deus entrar e brilhar mais forte, tanto dentro de você quanto na tua casa. Assim como eu estou fazendo aqui nessa lavanderia, fazendo essa transformação, tirando toda essa bagunça, cuidando de cada cantinho. Assim como eu fiz dentro de mim, tirei sentimentos que estavam me incomodando, sentimentos que estavam me perturbando, troquei por novos sentimentos, troquei por novos pensamentos. Você também pode fazer isso com você. Trocar esses sentimentos ruins que às vezes está dentro de você e que te impede de viver o novo. Muitas vezes a gente nem tem consciência, a gente olha e não consegue enxergar. Essa história de Gideão, eu acho ela muito encantadora, porque nem Gideão acreditava nele, mas Deus sim, Deus acreditava. Deus acredita em você, Deus acredita em mim, Deus acredita no nosso potencial, o quanto a gente pode ser melhor. É muito difícil você tirar aquilo que está acumulado, como eu estou tirando essa bagunça aí dentro da minha casa. Foram meses que eu levei para desfazer de tudo isso. Você precisa querer mudar, querer transformar a sua casa e transformar você, para que a luz de Deus ela entre e brilhe com toda intensidade, tanto na tua casa quanto em você.